Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. Jesus sempre disse que veio para que pudéssemos herdar o reino dos céus. Tudo que está escrito a respeito do reino precisa ser entendido num contexto correto. Então, afinal, o que Jesus quis dizer quando disse que você deve herdar o reino? Primeiro vamos falar sobre herança. Desde o início, Deus queria que nós, seus filhos, herdássemos seu reino. Então, para que eu possa herdar algo, o meu dono necessariamente precisa morrer. Então, uma vez que o dono morre, então você recebe o que é seu por herança. Mas existe um problema. Deus é imortal. Ele não pode morrer. E então, como iríamos herdar o reino de Deus? E é aí que Jesus entra na jogada. Muitas pessoas se perguntam por que Jesus teve que morrer. Há muitas razões pelas quais ele morreu. Para que ele pudesse ser sacrifício pelos nossos pecados. Para que ele pudesse ser o grande sumo sacerdote. Outra grande razão para que Jesus tivesse que morrer é para que você e eu pudéssemos herdar legalmente o reino de Deus. Veja, Deus não pode morrer, porque Deus é espírito. Mas através de Jesus, Deus permitiu que o seu próprio corpo fosse colocado em Maria e se tornasse humano. E assim pudesse morrer para que nós pudéssemos herdar o reino de Deus. Deus é tão poderoso que depois que Ele permite que o seu corpo morra, para que nós legalmente pudéssemos herdar o reino, o seu Espírito, então, levanta este corpo de volta, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então veja, quando Jesus morreu, todos aqueles da família de Deus recebem uma herança, porque Jesus, sendo corpo de Deus, sendo filho e corpo humano, morreu, permitindo legalmente que nós pudéssemos herdar o reino como crianças de Deus, como filhos de Deus. Quando Jesus andou na terra, o mesmo corpo em que o Espírito de Deus estava é o corpo que atravessou o jardim do Éden. O mesmo corpo que Jesus usava 2000 anos atrás é o mesmo corpo que Moisés viu na montanha. Jesus vestiu o corpo do nosso Pai Celestial. É por isso que Jesus diz em João 14, versículo 9, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Hebreus 10, versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Versículo 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E Filipenses 2, versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se
semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Agora nós sabemos, Jesus literalmente possuiu o corpo do nosso Pai Celestial. Aqui há um grande mistério de Deus, que Ele nos amou de tal maneira que permitiu que o seu próprio corpo experimentasse o sofrimento da humanidade, para experimentar a morte por meio de Jesus, e nós pudéssemos herdar o seu reino. Se isso não é o maior amor de todos, eu não sei o que seria. E quando Jesus esteve na terra, em inúmeras palavras, ele utilizou as mesmas terminologias de trazer o reino de Deus, o reino de Deus. E afinal de contas, Jesus estava querendo pregar uma nova religião? Não. Jesus não estava pregando uma religião. Jesus vinha trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com a religião. A religião é uma organização em que as pessoas criam para entender melhor a Deus. O reino de Deus, ele é um governo governado por um rei. E então, quando você estuda sobre as palavras de Jesus, você descobre que das suas primeiras palavras ele diz: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esta é a oração que Jesus nos ensinou. Então começamos a entender que a Bíblia não está falando sobre uma nova religião. Jesus não veio pregar uma nova religião. Ele veio pregar principalmente um relacionamento entre o Rei dos Reis e o seu povo. Ele veio trazer a oportunidade de sermos cidadãos do seu reino. E se havia algo que Jesus queria muito bem que nós entendêssemos, era a respeito do seu reino. Paulo nos diz em Efésios 2:19, portanto não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando falamos de reino de Deus, precisamos entender realmente do que Jesus está tratando. Paulo diz que somos cidadãos estrangeiros nessa terra. Paulo está querendo dizer a respeito deste reino. Enquanto nós vivemos na terra, nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem, mas nós trazemos o reino de Deus para a terra. Nós trazemos o reino dos céus para a terra. Mas chegará o dia em que Jesus virá reinar na terra, em que nós seremos também reis e sacerdotes com Jesus. Então, na verdade, quando Jesus está falando para trazer o reino, arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus, Jesus está já profetizando algo que viria a acontecer na sua segunda vinda também. O cumprimento total do reino de Deus acontece quando há a segunda vinda de Jesus, quando Jesus vem à terra e durante todo o milênio nós recebemos corpos glorificados e como igreja santa do Senhor, estaremos juntos de Jesus, reinando sobre esta terra. Estaremos reinando sobre nações, sobre aqueles que não recebem corpos glorificados. Então, nós também estaremos vivendo o reino de Deus nesta terra. Hoje, nós somos apenas estrangeiros, porém, chegará o dia em que estaremos na nossa terra com o nosso Rei e vivendo todos os princípios que o nosso Senhor determinar para este mundo. Novo céu e nova terra, novos princípios, novos comandos, e nós estaremos seguindo toda a vontade do nosso Rei Jesus. Isso de nada tem a ver com a religião. A religião, ela é aceita por Deus, porém não é da mesma forma que a humanidade tem
ensinado sobre religião. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Deus sempre teve o desejo de ser o rei deste reino, de reinar sobre a humanidade. Mas o povo desejava um rei físico, e então Deus envia Saul. Porém, ele foi um homem de inúmeras falhas. E logo após ele, o rei Davi tomou posse do trono. Isaías 9, versículo 7, ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. O rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus estava com Davi. Ele permitiu que ele derrotasse Golias. Permitiu que ele fosse um grande guerreiro, que pudesse destruir nações facilmente. Mas até o próprio Davi era um homem comum e não era perfeito, ele tinha defeitos. E então o seu reino foi transferido para o seu filho Salomão. E Salomão foi conhecido como o rei mais sábio de todos. Ele foi abençoado e até estabeleceu o templo de Deus. Porém, Salomão, em sua humanidade, caiu de vítima sobre seus próprios desejos e acabou querendo agradar outras pessoas, ao ponto de desagradar a Deus e seguir deuses estrangeiros. E então o seu reino também desmoronou, assim como Saul, Davi e Salomão. Depois que esses três reinos caíram, o reino começou a ser dividido. Haviam muitos reis, tanto da casa de Israel quanto da casa de Judá. Mas nunca foi bem o que Deus realmente queria originalmente. Deus permitia que reis físicos tomassem posse do reino, porém nenhum deles conseguia a perfeição. Deus estava mostrando que o que vocês precisam é que eu seja o rei de vocês, e essa sempre foi a vontade do Pai. E então ele profetiza a respeito de um rei que viria da linhagem de Davi. 2 Samuel 7, versículo 12, quando a sua vida chegar ao fim, na terra, e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio ventre, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos. O profeta aqui estava falando justamente sobre o Messias, Jesus, que viria da linhagem de Davi. E ele seria o Filho de Deus, que seria punido por mãos humanas, mas sem ter ao menos um pecado. Ele padeceu pela iniquidade dos homens, como lemos em Isaías 53:5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. E, mediante suas feridas, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra pelos viventes, por causa dos erros do meu povo. Ele foi golpeado. Perceba como o profeta Natã está falando para Davi a respeito de Jesus, profetizando lá na frente aquilo que viria a acontecer quando Jesus reinasse eternamente. E ele diz em 2 Samuel 7, a partir do versículo 15, contudo jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho.
A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa profecia, com todo o esplendor da sua revelação. O profeta Natã estava falando a respeito do reino milenar de Jesus Cristo. Então perceba que mesmo que Deus tenha permitido que reis tivessem reinado durante todo o povo de Israel na história, Deus sempre consegue o que realmente Ele quer. E o que Ele sempre quis é que a terra fosse governada por Ele e que nós o amássemos e a terra fosse perfeita. E então, isso vai acontecer. Um dia haverá novo céu e nova terra. E Ele, o nosso Rei, Yeshua HaMashiach, reinará diretamente da terra. E nós o amaremos. E todos os habitantes da terra o amarão, todos os dias. E serviremos a Ele. Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte e a outra metade para o sul. Versículo 8. Naquele dia, águas puras e correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, o mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. E isto se dará tanto no verão quanto no inverno. Yahvé será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e um só nome. Versículo 16. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vierem lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar e cultuar Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa de Sucá, dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, as chuvas não cairão sobre esta gente. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurados e santos os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele pelo período de 1000 anos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Pai, nesta caminhada. Somos fracos, Senhor, mas contigo nos tornaremos mais fortes. Sê conosco nessa caminhada, fortaleça a nossa fé, o nosso espírito, cura as nossas almas, cura os nossos corpos, tira de nós todo o mal e nos conduza, Senhor, a sermos testemunhos vivos de Jesus Cristo em todo o tempo. Cuida do teu povo, Senhor, e perdoa os nossos pecados. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.